Olá, turma, tudo bem? É uma alegria muito grande estar junto de vocês para nessa noite, nós debatermos um tema que me parece muito importante na vida das pessoas, em especial dos profissionais do direito. A gente sempre aprende nos primeiros semestres da faculdade que o direito é uma das ferramentas possíveis para a gente tentar resolver os conflitos. E, ao longo da nossa formação, a gente vai se aprimorando e vai buscando soluções para os problemas dos nossos clientes. A ideia desse webinar partiu alguns meses atrás de uma equipe e de vários colegas que manifestavam o interesse em aprofundar o estudo em técnicas de negociação para tentar aprimorar o seu desempenho e, portanto, seus resultados dentro dos seus escritórios. E sempre que eu organizo esse tipo de atividade, em especial após o início da pandemia, eu fico super feliz, porque eu observo ali no chat e gosto de interagir na medida do possível pelo chat com vocês e acabo reencontrando grandes amigos, amigos de diversas cidades. Então, agora mesmo, antes de começar, recebi mensagem da Paula Signorini, lá de Passo Fundo, onde estive há muitos anos em curso de pós-graduação. A Lisandra Demarque, querida colega, ex-aluna aqui em Porto Alegre, o João Silveiro, a Bruna Cavalini, de de Carazinho, que hoje está no Rio de Janeiro, a Laura Albuquerque, também de Carazinho, o pessoal de Carazinho está forte hoje aqui, do Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria enorme reencontrar vocês, reencontrar os amigos e fazer novas amizades. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar história e gosto de conhecer um pouco da vida de todos vocês. Então, eu preparei um material que eu vou compartilhar na tela, que vai guiar esse nosso encontro. E o nosso encontro tem uma duração estimada de 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, em que eu vou tentar apresentar algumas ferramentas de negociação que podem ser muito úteis na vida, especialmente, como eu disse, dos advogados e dos profissionais do direito. Esse material que eu vou começar a compartilhar, ele vai estar disponível para vocês, fiquem tranquilos, vocês não precisam se preocupar em copiar o conteúdo, ele vai ser tranquilamente disponibilizado. Então, ele vai guiar o nosso webinar, a nossa aula aberta. E vocês, por favor, fiquem bem à vontade para, através do chat do YouTube, dialogar. Eu estou vendo aqui o chat, numa tela pequena no meu celular, e assim a gente segue bastante em contato. E que bom que a Cláudia Lozada, Elisandra Demarque, André Neves, toda essa turma legal aí. Que bom que vocês também vão se conhecendo. Eu tive a alegria de conhecer cada um de vocês, ou a maioria de vocês, e vocês também podem ter essa alegria de se conhecer mutuamente. Então, vantagens da negociação no direito, essa é a pauta do nosso encontro de hoje, correto? Então, vamos começar. Inicialmente, quem já teve aula comigo, especialmente no pós-graduação, sabe que eu costumo trazer um slide introdutório para me apresentar, mas para, em segundo lugar, fazer um convite. O que eu costumo dizer que a tecnologia é muito boa na medida em que ela nos aproxima. Teve um dia na pandemia, que eu até hoje custo acreditar, que de manhã eu lecionei em Porto Alegre, online, de tarde eu lecionei em Belém do Pará, e de noite lecionei em Vitória, no Espírito Santo. Então, eu tive em 3 regiões diferentes do Brasil através da tecnologia. Por um lado, ela nos aproxima. Eu gosto de fazer cursos online. Aquela plataforma Coursera é uma plataforma muito boa de curso online de universidades estrangeiras. Mas, de outro lado, é muito melhor o contato pessoal. E eu espero, portanto, que o nosso contato hoje online não acabe no final dessa aula aberta, mas que ele prossiga. E é por isso que eu uso as redes sociais. A grande maioria dos colegas que compareceu aqui hoje, dos amigos que compareceram aqui hoje, já é meu amigo no Instagram, que eu uso basicamente para divulgar livros, séries, filmes, conteúdo relevante, na minha visão. O canal do YouTube, que eu comecei a usar na pandemia, e eu me divirto criando vídeos comentando as últimas decisões que impactam a advocacia.
Hoje mesmo gravei um vídeo rápido sobre uma decisão do STJ, que saiu no último informativo, aquela que mais me chamou a atenção, era sobre responsabilidade civil por ofensas no âmbito virtual. Lá no canal do YouTube, vídeo de 2 minutos, rápido, que eu apresento a decisão. E no Telegram, a conta no Telegram é Direito Civil pelo STJ. Eu sempre acabo colocando Direito Civil pelo Telegram, não. É Direito Civil pelo STJ, que é o título de um livro que eu escrevi, Direito Civil pelo STJ, e esse livro tem relação com uma surpresa que eu vou fazer ao final. Então, ao longo dessa minha formação de advogado, em 2001 me formei na PUC, primeiro segui especialização, mestrado, doutorado dentro do direito, mas nos últimos anos eu resolvi, como é que se diz hoje, mudar um pouquinho de carreira, fazer uma transição de carreira, levemente. E as últimas 2 especializações que eu fiz foram de resolução de conflitos e técnicas de negociação, na Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, e gestão de pessoas na PUC, um curso de pós-graduação, 360 horas, na PUC de gestão de pessoas vinculada à escola de negócios, porque eu gosto muito desse tema de dialogar com as pessoas e buscar, em conjunto, soluções para os problemas que as pessoas têm. E quem é aqui de Porto Alegre, às vezes me encontra na rua, uma das vantagens de caminhar e andar de bicicleta, que a gente acaba encontrando mais os amigos e dá tempo de bater papo. Então, faço essa minha breve apresentação e convido vocês para seguir em contato após o dia de hoje. Como quem já participa dos canais, a gente sempre segue, né? Que é através do YouTube, do Instagram e do Telegram. O Telegram é Direito Civil pelo STJ. Uma ementa de Direito Civil do STJ eu posto por dia, há 2 anos, desde 2021, época da pandemia. Todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço, chegar no escritório, abrir a homepage, STJ, dar uma olhada nos últimos julgamentos, leio o acórdão, compartilho a ementa que mais me chama a atenção. Então, esse é o nosso convite. E por que nós vamos falar de negociação no direito e por que esse tema também me interessa tanto? E aí eu confesso para vocês que quando eu me formei, eu não pensava em negociar não pensava em negociar dentro do direito. A minha mentalidade era própria de sonhar que o cliente estava chegando no escritório, me trazendo uma causa, eu faria uma análise da viabilidade dessa ação e eu defenderia o cliente num processo judicial. E foi uma época bastante boa aqui dentro do escritório. Felizmente, junto com os sócios, eu aprendi bastante com os colegas mais velhos, eu era o mais novo, e advoguei um monte de processo. Ganhei uma parte, perdi outra, como todos os advogados, mas sempre, entre aspas, lutava dentro do processo para buscar a sentença em favor do cliente, recorria para buscar o resultado favorável ao cliente que a gente aqui no escritório defendia. E aprendi muito nessa época, gostei bastante. Mas o tempo foi passando, e eu comecei a refletir também sobre a importância do tempo nas nossas vidas. E resgatei aquela lição que a gente aprende no primeiro semestre, de que o direito é uma forma de resolver conflitos. E comecei a refletir se, afinal, aquela minha visão própria da formatura, sonhar que viria uma causa boa no escritório, eu faria a petição inicial, depois faria a réplica, arrolaria testemunhas, iria para a audiência, recorreria das decisões do juiz de primeiro grau, buscaria uma sentença favorável, apelaria ao tribunal, compareceria no dia de julgamento com sustentação oral e memorial, ia para o STJ no recurso especial. Eu comecei a refletir se esse caminho efetivamente seria o melhor ou se eventualmente a minha formação não estaria muito voltada ao litígio, própria do processo civil. Eu gosto da disciplina de processo civil, inclusive fiz mestrado em processo civil, e meus primeiros livros foram na área do processo civil. Mas eu comecei a refletir sobre os custos desta escolha. Então, por exemplo, eu debatia com colegas e conversava com muita gente, muitos amigos. Poxa, se chegasse um cliente no meu escritório e eu propusesse uma ação, essa ação tenderia a durar 5 anos, 4 anos. E com o tempo fui me dando conta que às vezes era possível criar um acordo junto com a parte contrária, que resolvia o problema do meu cliente
em alguns meses. E eu economizaria, portanto, tempo. E comecei a refletir no sentido que o processo civil, ele me tomava muito tempo, me deixava mais ansioso, me deixava mais preocupado. Então, o custo pela escolha de protocolar uma ação começou a me gerar um certo incômodo, uma certa preocupação. E o tempo vai passando, eu digo para os alunos da graduação, eles não acreditam, mas o tempo vai passando e a gente vai aumentando o número de responsabilidades e de compromisso nas nossas vidas. Eu peço, às vezes, para os alunos da graduação um resumo de um artigo de 5 páginas. E os alunos invariavelmente respondem, mas eu não tenho esse tempo livre para fazer esse resumo. E eu digo assim, fica bem tranquilo, que só vai piorar de agora em diante. Porque ou você, após a formatura, vai ter muito trabalho e vai acabar de manhã, de tarde, de noite envolvido no direito, na medida em que os clientes vão lhe demandar, ou o senhor talvez nem tenha trabalho, aí o senhor vai ter o dia inteiro livre. Então, eu afirmava, e ainda hoje digo para os alunos da graduação, o tempo vai passar e nós vamos assumir múltiplas responsabilidades. A nossa rotina, se a gente não cuidar um pouco dela, ela vai ficar estressante. Não vai ser tão fácil harmonizar compromissos. Família, aprimoramento profissional constante, os clientes, o escritório, os nossos hobbies, os nossos amigos, rever os amigos do colégio, num churrasco, numa confraternização. Não é tão fácil gerir o tempo e conseguir harmonizar todos esses compromissos. E advogando sempre no, aspas, litígio, dentro do processo civil, 3 casos me marcaram. 2 eu participei. É o caso 1 e o caso 2. Eu vou narrar rapidamente. E o terceiro é o famoso caso da laranja, que está em todos os livros de negociação, que eu vou fazer um link com a matéria que está aparecendo, vai aparecer nos próximos slides. Então, como é que é o caso da empresa Orange? Eu botei esse nome. Empresa Orange, que é uma empresa de telefonia. Pelo menos havia uma grande empresa de telefonia na França. Porque quando eu me formei, aqui no Brasil, 2001, um dos principais clientes do meu escritório era uma empresa de telefonia, que atua aqui no Brasil. Deixa eu pegar aqui. E essa empresa de telefonia, portanto, eu atendia. E havia nessa empresa de telefonia um diretor jurídico que eu admiro demais, que é o saudoso, querido professor Euclides Rosa. E aí, eventualmente, tinha que debater com ele, eu era o advogado externo, ele era o diretor jurídico dessa empresa de telefonia, o que fazer com tantos processos, muitos, em primeiro grau de jurisdição. Eu fazia uma análise, eu era muito jovem, e eu dividia os processos entre aqueles que eu achava que o autor tinha razão e que o autor não tinha razão. Esse era o meu critério como advogado. O direito socorre a empresa ou o direito socorre ao consumidor, por exemplo, ou a parte contrária, que é uma empresa. E o doutor Euclides, que era o diretor, dizia assim, nesse processo pede acordo, nesse também, naquele outro também, naquele outro também, naquele outro também. Todos tinham tentativa de acordo. E eu me espantava. Mas, doutor, eu recém lhe disse que neste caso aqui, a nossa empresa tem razão. E ele ponderava, Daniel, a nossa empresa não pode se dar ao luxo, nesse momento em que vivemos, de brigar com o cliente em cada processo e convidar a concorrência para abraçá-lo. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder clientes. E, Daniel, os custos de um processo judicial, um preparo na apelação, um preparo em recurso especial, o custo da hora do advogado é super caro. Então, o que eu aprendi com o exemplo dessa empresa de telefonia? Que ter razão num processo é bom, mas existem outros fatores que a gente deveria meditar junto com o cliente para ver se esses outros fatores não seriam mais relevantes para ele, cliente, não lhe ajudaria mais. Isso tem tudo a ver com o segundo caso. Eu vou inventar aqui o caso da empresa de televisão. Era uma outra empresa que a gente atendia. E em um determinado processo, que para mim era grande, era bastante grande, o meu objetivo era a improcedência da ação, eu era advogado do réu, por exemplo. Aí surgiu a audiência de coleta da prova. E eu, crente que nós iríamos ganhar aquele processo, o direito nos socorria, nós tínhamos razão, na minha visão. E aí o meu cliente diz assim, na audiência para o juiz, juiz, eu não tenho esse tempo para ficar litigando.
Eu fiz muitos negócios na minha vida que deram certo, outros tantos deram errados. Esse aqui, infelizmente, deu errado. Eu só quero que esse processo acabe, que alguém me diga quanto eu tenho que pagar, para eu usar a minha energia, o meu tempo, para outros projetos que me geram mais prazer na minha vida. Eu não quero mais esse processo na minha vida. Em outros termos, o meu cliente me mostrou que ele não tinha interesse em demonstrar para um juiz ao longo de 2, 3, 4, 5 anos de batalha judicial que ele tinha razão. Ele tinha outras perspectivas e buscava outros benefícios que a minha atuação como advogado até então não havia percebido. E aí eu vou para o caso 3. Esse caso eu não atuei, mas é um caso conhecido da negociação. É uma história que muitos de vocês conhecem, em que 2 crianças disputam uma laranja. E ambas querem essa laranja, que viram no meio da rua, por exemplo. E as crianças logo discutem. A laranja tem que ficar comigo, a laranja tem que ser minha. Até que elas decidem por partir a laranja ao meio, e cada qual leva metade para sua casa. E no dia seguinte perguntam-se: por que você queria essa laranja? E uma delas diz: eu queria a casca para fazer chá. E a outra: eu queria a polpa para fazer suco. De sorte que, se elas tivessem perguntado por que você quer a laranja, uma poderia ficar com toda a casca e a outra com toda a polpa. E nos livros de negociação, costuma-se dizer que o bolo não tem um tamanho fixo. Na medida em que a gente conduz uma negociação com criatividade, explorando os interesses dos envolvidos, talvez a gente consiga ser feliz e fazer esse bolo agregar valor na vida das pessoas, ou talvez a gente não tenha tamanha capacidade e esse bolo acaba sendo menor. Muito bem. Então, fiz essa introdução para mostrar que, em conversas com os colegas, essa obsessão pelo conflito, obsessão pelo litígio, talvez a gente lê nos livros, escuta histórias, os colegas mais experientes tinham, essa obsessão pelo litígio ela está sendo colocada em xeque, porque o custo do litígio ele é bastante pesado para as pessoas diretamente envolvidas, mas também para os escritórios e para os profissionais do direito, na minha visão. Então, eu fui aos poucos me dando conta que haveriam outras portas, outras técnicas que deveriam ser exploradas para atender melhor aos nossos clientes. E aí, vamos para o próximo slide. Um dos principais autores de mediação e de negociação, que é o autor José Regla, um espanhol, que tem uma obra, dentre outras, chamada A Arte da Mediação. Ele, em determinadas páginas, ele se pergunta: por que as pessoas debatem? E ele oferece 4 perspectivas. Fiz um videozinho rápido no YouTube a respeito desse capítulo. E ele diz lá: às vezes as pessoas debatem para aniquilar a outra pessoa. Então, um debate entre uma pessoa que é muito fã do Bolsonaro, outra é muito fã do Lula, digamos assim, esse debate não costuma gerar coisas boas para nenhum dos lados, na minha visão, porque o objetivo é típico de aniquilar a outra parte. Assim como o debate entre pessoas fanáticas do Flamengo e fanáticas do Fluminense. Não é um debate muito divertido. E para trazer no nosso contexto, o trânsito nos traz muitos exemplos de, na minha visão, tempo absolutamente perdido com discussões que não levam a lugar nenhum. O debate com a perspectiva bélica. Mas, de outro lado, a gente pode também usar o tempo do debate para se divertir com os amigos. É o que o Regla chama de perspectiva divertida ou esportiva. Então, ontem a gente teve Grenal, a minha caneca do escritório é a caneca do Nacional. Casualmente, é o time do coração de Luis Soares, um dos maiores centroavantes da história do mundo. Muitas vezes a gente brinca com os amigos. Quem é melhor? É o Luis Soares ou o Messi? E a gente vai se divertir com os amigos debatendo, uma perspectiva mais esportiva. A gente pode debater também para buscar um diagnóstico, que é o que o Regla chama de perspectiva científica. Mas por que as vendas da empresa não estão indo tão bem? Por que a gente não está obtendo retorno com os investimentos que fazemos?
por que as últimas 5 contratações do departamento X não foram felizes. E a gente busca em conjuntos diagnósticos. E existe uma quarta forma da gente debater, que é a perspectiva construtiva, que é essa que seria a melhor. Mas todos nós, durante o nosso dia, nos ocupamos das 4 perspectivas de debater. Não existe uma pessoa que apenas se ocupe a perspectiva construtiva, que é aquela que nós, em conjunto com as outras pessoas envolvidas, conseguimos encontrar uma solução que gera valor para as nossas vidas. E é difícil fazer discussões, negociações construtivas, como a gente vai ver hoje. Porque a gente depende, por exemplo, da participação alheia, e nem sempre a gente tem. Vamos pensar um litígio do direito empresarial. É o sócio, muitas vezes, querendo sair da empresa, em franco conflito com o sócio que fica. Divórcios. É a esposa querendo postular o divórcio, ou o marido querendo postular o divórcio, em franco conflito com o seu cônjuge. Então, nem sempre é possível adotar uma perspectiva construtiva dentro das negociações e dos debates. Porque nós precisamos conciliar vários desejos. Vários desejos. E nós temos que imaginar os analgésicos para a dor de todas as pessoas envolvidas nesses casos ou nessas negociações. É um belo desafio. Como conciliar vários desejos? Agora, que é possível, através da negociação, ajudar o trabalho dos advogados, eu não tenho dúvida. Por quê, pessoal? Vamos lá. Em primeiro lugar, as ferramentas de negociação, em geral, são simples. Há ferramentas sofisticadas, mas, em geral, são simples. Maior parte das ferramentas de negociação são gratuitas também. E elas podem ser executadas imediatamente. Vou inventar um exemplo agora bem didático próprio da nossa vida. Vamos imaginar que nós tenhamos no nosso escritório 10 processos, 50 processos, 100 processos ou 500 processos. Tanto faz. Vamos fazer uma reunião amanhã com a nossa equipe. E se nós não temos equipe, às vezes tem um amigo que pode nos ajudar. E nós vamos tentar identificar desses 10 processos, ou 100 processos, ou 200 processos, quais seriam os 5, ou os 2, ou os 10, que permitiriam uma tentativa de negociação. E semana passada, casualmente, um colega me perguntou: Daniel, como você começa uma negociação? Aí eu até fiz um videozinho ali no YouTube, rapidinho, sexta-feira, e falei assim: depende de 2 fatores, basicamente. Primeiro, qual é o grau de proximidade que eu tenho com a parte contrária? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui pelos participantes do chat que o Pedro Rachid está aí. Pedro Rachid, amigo, joga futebol ali no Parque Esportivo da PUC. Querido amigo, lá da PUC, advogado. Tenho proximidade com um colega. Talvez eu possa começar uma negociação com uma ligação, WhatsApp. Posso te ligar? Que horas eu poderia trocar uma ideia no processo, ou num caso tal, que envolve o teu cliente? Eu tenho muita proximidade com muitas pessoas, assim como vocês têm. Agora, tem outros casos que a gente não tem essa proximidade. O nosso cliente pode ter, mas o nosso cliente pode não sentir à vontade. Tem muita gente que interpreta. Mas será que a parte contrária não vai imaginar que eu estou fraco, por isso que eu quero começar a negociar? Tem que ser respeitada essas opiniões todas, porque as pessoas mudam em cada cenário. E lá pelas tantas, se a gente conclui que a parte contrária interpreta um início de negociação como uma demonstração de fraqueza, talvez nem valha a pena abrir negociação com ela, porque, pelo jeito, o campo não vai ser fértil para avançar. Mas existe uma figura muito boa que é da notificação extrajudicial. Então, se eu não tenho proximidade com a parte contrária, que é um dos critérios, nós temos que analisar o grau de formalidade que essa negociação pode ter. E eu costumo usar muito a notificação extrajudicial para convidar a parte contrária para começar uma negociação. Notificação extrajudicial, ela é cumprida ou pelo cartório de títulos e documentos, ou ainda com uma carta R, ou talvez com e-mail. Parte contrária recebe a notificação. Essa linguagem, na minha visão, deve ser uma linguagem que deixe margem para uma composição. Algo como, em palavras apropriadas, indagar do interesse da parte contrária quanto a uma composição naquele caso.
e vamos ver qual é o comportamento que a parte contrária vai ter. Para minha boa surpresa, desde que eu comecei a fazer isso, a maior parte dos colegas, quando consultados pelos seus clientes que recebem essa notificação, me ligam, porque eu deixo o meu telefone do escritório, celular, e a gente tenta avançar. Estou dando esse exemplo banal para ver como as técnicas de negociação são simples, têm custo pequeno ou são gratuitas, pode ser um e-mail, e são de execução imediata. Agora, se vai valer a pena entrar numa negociação, a gente tem que ver junto com o nosso cliente se há espaço para criar valor. Como assim criar valor? É muito comum o cliente chegar no escritório e falar: há 2 anos eu não estou dormindo. Para esse cliente que não está acostumado com conflito, recuperar o sono talvez seja o grande valor da vida dele. Outros clientes dizem: eu estou ocupando 7 horas do meu dia, 24 horas do meu dia, preocupado com a saída daquele meu sócio, preocupado em como compor uma disputa comercial que eu tenho com uma empresa concorrente. Ela alega que criou um produto antes e eu estaria copiando. E eu estou muito preocupado com o futuro da minha empresa em razão da solução desse conflito. Então, a gente, na verdade, tem que identificar para aquele cliente, para aquela empresa, para aquela pessoa, qual é o valor que para a vida dele é importante. Então, eu não uso de forma alguma a expressão valor como sinônimo de dinheiro. O dinheiro é evidente que é um valor importante, mas não é o único. Na maior parte das situações. A gente começa a conversar com o cliente e vai observando que dinheiro não é o único bem importante na vida dele. Mas voltando aqui, então eu senti a necessidade de harmonizar melhor a minha vida pessoal. Gosto de estudar, gosto de estar com a família, gosto de estar com os amigos, gosto de jogar futebol com os alunos, adoro ler jornais impressos, amo ler livros, escrever. Eu tenho muitos hobbies e eu preciso harmonizar melhor com a minha vida profissional. Logo, se um processo judicial demora 4 ou 5 anos e uma negociação pode ser feita em 1, 2, 3, 4, 5 meses, 12 meses, eu cheguei à conclusão de que valeria a pena investir na negociação. E aí, como um bom pesquisador, eu parti para a leitura de livros de outros países que falam de teoria da negociação, que é algo que a gente não estuda adequadamente ainda no Brasil, adequadamente. Sei que está mudando um pouquinho, mas a gente não tem uma bibliografia consolidada, não tem cases consolidados de negociação, a gente vai negociando de uma maneira mais orgânica, de uma maneira mais natural, vamos embora negociar, e a gente acaba não estudando a fundo técnicas, ferramentas que já foram testadas e aprovadas por muitos outros países, por exemplo. Então, eu me convenci que a negociação geraria benefícios práticos aos colegas de advocacia. O grande medo que os colegas de advocacia me relatavam é que as negociações, como é que eu vou dizer assim, roubassem o espaço dos processos judiciais e reduzissem, assim, a remuneração dos advogados. Mas, em geral, o que eu escuto hoje dos colegas que se aventuram na negociação é que é o contrário, porque a hora técnica de um advogado que se dedica à negociação, ela acaba sendo muito melhor remunerada. Porque ao invés de eu trabalhar 300 horas num processo judicial e receber 100, o negociador trabalha 60 horas intensamente alguns meses e recebe 70. Inventei uma fórmula para mostrar como, numa regra de 3, a hora de trabalho na negociação é bem remunerada, proporcionalmente. Então, benefícios práticos aos colegas de advocacia. O cliente se sente mais satisfeito com uma tentativa de composição amigável. Claro que ele só vai aceitar o resultado final se for bom para ele. Uma negociação mais rápida. E aí tem um caso muito engraçado, que eu fiz uma proposta de trabalho para um cliente e eu fiz, como sempre, 2 propostas. Uma para negociação e outra para entrar com a ação judicial. E a ação judicial era mais cara, a minha proposta, porque eu raciocinava assim: eu vou usar 300 horas de trabalho na ação judicial. Já a negociação, eu vou usar 100. Inventei os números agora. Faz tempo esse caso. E aí o meu cliente me disse assim: mas, Daniel, por que a gente não faz o contrário? Eu te pago muito mais na negociação e muito menos na ação judicial. Aí contrariou totalmente a minha lógica na época. E eu perguntei: mas por quê?
Aí ele disse que se tu conseguir resolver na negociação, tu vai fazer o que eu quero, que é rapidamente resolver esse problema. Tu merece muito mais receber. Agora, se tu resolver depois de 5 anos no processo judicial, eu não vou ter o benefício que eu imaginava. Então, eu não gostaria de pagar mais. Eu gostaria de pagar mais no benefício que eu vou ter mais rapidamente. E foi uma lição que eu recebi dentro daquele caso concreto. Pois bem, para se negociar, portanto, é fundamental que a gente amplie o nosso repertório, nosso banco de competências. Semana passada na Amazon, estou fazendo propaganda da Amazon, mas muitos livros de negociação, no último slide de hoje, ou penúltimo slide, vou mostrar alguns livros, esses livros estavam em promoção por R$25, R$30. Estava uma barbada. Até comprei alguns para dar de presente para amigos. Então, temos que ampliar nosso repertório de competências, assistindo essa aula, lendo obras, fazendo curso, etc. E na pandemia, a situação se agravou. Todo mundo sofreu na pandemia. Ninguém gostou de ficar quieto em casa. Então, foi um momento de reflexão. Os processos pararam. O judiciário buscou alternativas para resolver os casos, como julgamentos por videoconferência, julgamentos virtuais, expediente fechado em muitos tribunais da federação. Na minha visão, foi um péssimo período para nós, que a gente teve que enfrentar. Então, isso também colaborou para que muitos colegas, para que eu mesmo, mudasse um pouquinho a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar o direito. E me parece que as pessoas, e aos poucos os escritórios, vêm valorizando cada vez mais a criatividade na busca de soluções. Como assim a criatividade? A criatividade de como atender melhor o cliente, se possível, com pouco investimento, fazer o mesmo serviço, um tempinho um pouco menor, melhorando a eficiência. Utilizar teses novas nos processos, isso sempre foi parte do trabalho do advogado. Pesquisar novas fontes, desbravar áreas novas do direito. Então, aprimorar a área de atuação. Para quem está recém-formado, quem é recém-formado e começa no escritório, eu sempre costumo dizer, vocês devem buscar os diferenciais. Então, se eu tenho um escritório que atua fortemente em direito tributário, inventei aqui, e é um escritório, ou direito civil, ou direito penal, que os membros do escritório têm dificuldade na tecnologia, o colega novo que oferece soluções tecnológicas, ele tem um diferencial. O colega que se adaptou mais rapidamente a gravar vídeos de sustentação oral, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul exige, em muitos casos, ele tem outro diferencial. O colega que consegue desbravar uma área nova, Lei Geral de Proteção de Dados, Estatuto Torcedor, que casa bem com o escritório, ele tem diferenciais que são valorizados. Assim como o colega que sabe negociar, beleza, toca para ele. Eu sigo fazendo o direito do consumidor, o direito tributário, administrativo, civil, e esse meu colega vai me ajudar com apoio na negociação. Ele está ajudando demais o escritório. Então, eu ouso dizer que existem heranças positivas da pandemia, porque aqueles escritórios que repensaram as suas práticas e sobreviveram e encontraram práticas melhores, que vão ficar nesse período pós-pandêmico. E aí entra, certamente, a negociação. Como é que nós vamos lidar com esse conflito? Nós podemos buscar, junto com o cliente, uma prevenção dos conflitos. Aí a turma do Direito de Família dá um exemplo que eu acho muito bom, que é: a minha filha trabalha comigo no meu escritório, a minha filha trabalha comigo na minha farmácia, e ela está casando. Eu tenho receio que daqui a 10 anos ela se divorcie e o meu genro postule algum direito em cima da nossa farmácia que eu tenho com a minha filha. E aí tem o pacto antenupcial, com redações maravilhosas, que é a Lisiane Zanata, que está por aí, a Gabriela Kles, que também está por aí, sabem redigir excelentes pactos antenupciais, que vão minimizar o risco de conflito no futuro se minha filha se divorciar do meu genro. Eu vou prevenir conflitos. Ou eu posso gerir conflitos, quando eles já existem, mas eu quero conviver. Eu não gosto do meu genro, mas minha filha está apaixonada por ele. Eu não gosto da minha nora, mas meu filho se apaixonou por ela. Eu tenho que gerir esse conflito. Eu tenho que criar uma forma que eu toco a minha vida para frente e suporto aquele conflito de uma maneira que me gera o menor prejuízo possível e a maior felicidade
Possível também. Ou alguns litígios eu preciso resolver. Então, são 3 perspectivas que a gente encontra todo dia nos direitos de família, no direito empresarial, no direito consumidor, direito de vizinhança, tributário, administrativo, penal. Claro que algumas áreas do direito, como o direito público, eu costumo dizer, que eu não atuo no direito público, são mais delimitado o papel da negociação. Mas mesmo nessas áreas históricas do direito público, como penal, tributário, a gente já vê algumas manifestações de uma justiça mais dialogada, de uma justiça mais consensual. E o professor Felipe Giacomoli, que também está na live, tem vídeos excelentes, aí, tem conteúdo excelente sobre essa perspectiva no direito penal. E Porto Alegre, casualmente, teve aquela que foi divulgada, a primeira Câmara Tributária, Câmara de Mediação Tributária, para resolver problemas do direito tributário entre o Estado, as empresas e os cidadãos. Então, claro que o direito civil, vou puxar a brasa para o meu lado, o direito civil é o ramo em que a negociação tem maior utilidade, na minha visão, porque é o ramo no qual a autonomia privada está no DNA das pessoas. Eu vou entabular o acordo de divórcio que a minha esposa julgar útil. Eu vou entabular uma convenção de condomínio que os meus vizinhos condôminos estejam de acordo. Direito empresarial, mais autonomia privada ainda. Agora, o que é fundamental, e às vezes as pessoas não se dão conta? É fundamental atentar que a gente depende de outra pessoa. Nós não estamos sozinhos na resolução desse conflito. Outras pessoas participam desse conflito. Se eu não dependesse de outra pessoa, quero ir hoje de noite sozinho no cinema. Em tese, não dependo de ninguém. Eu vou sozinho. Agora, eu quero convidar minha esposa a ir no cinema. Eu quero celebrar um contrato de honorários com o meu cliente. Eu quero fazer um acordo com a parte contrária do cliente. Eu dependo de muita gente. Então, eu preciso me capacitar para tentar convencer os demais a, junto comigo, criar uma solução que nos deixe em uma posição melhor do que estávamos antes. A respeito da negociação, uma das escolas mais conhecidas, por isso que eu trago hoje para vocês, que eu acho muito prático, muito útil e de imediata aplicação, é a escola de Harvard, o projeto Harvard de negociação. E eu coloquei, então, no quadro alguns dos seus pilares básicos, dos autores da escola, como Roger Fisher, Bruce Patton, William Ury e companhia, sustentam para as chamadas negociações construtivas, que são aquelas em que a gente não vai dizer ao final, eu ganhei, você perdeu. Típico do processo judicial. O processo judicial é sentença procedente, o autor ganha. Sentença improcedente, o réu ganha e o outro é perdedor. Tem relações jurídicas que são muito prejudicadas com esse tipo de lógica. Eu ganhei, tu perdeu. Direito de família é um exemplo cheio. Ganhei a guarda do filho, tu perdeu. Vai dar problema dentro dessa família no futuro. Então, nem sempre essa lógica do combate é a melhor para o direito. Na ótica de Harvard, que foi a teoria que eu escolhi para a aula de hoje, existem outras teorias, os participantes são vistos como resolvedores de problemas. O objetivo é alcançar uma solução que poupe dinheiro, que poupe tempo, que deixe a pessoa numa posição melhor do que ela se encontra hoje, de uma forma mais amigável, sem precisar pedir para o juiz uma opinião, uma decisão de quem está certo e quem está errado. A solução vai ser construída. E nós vamos ser compreensivos com as pessoas, mas duro com o problema. Então, nós vamos fazer vou inventar um exemplo agora, nós vamos fazer uma campanha para a nossa empresa de publicidade, nós vamos envolver o setor de marketing, e cada pessoa nessa empresa grande tem uma posição diferente. Nós vamos valorizar todas as opiniões, mas essa reunião do marketing tem que acabar amanhã, porque o Dia dos Namorados está chegando, o Natal está chegando e tem um prazo. O problema tem que ser resolvido, mas as pessoas podem receber uma atenção especial, porque cada uma tem uma visão diferente. E a gente não sabe exatamente quem tem a melhor visão, nós estamos em regime de discussão. Mas a gente também deve se comportar de uma maneira independente, com o grau de confiança nos demais. Então, estamos indo para um divórcio e a família tem o regime da comunhão parcial. Os bens estão descritos na declaração de renda da esposa ou do marido. Essa declaração de renda precisa ser exigida. E a parte contrária vai dizer, você não confia na minha palavra? Não, não é uma questão de confiar ou não na outra palavra. Nós temos que ter procedimentos, processos independentes
do grau de confiança nos demais. E se eu tivesse que selecionar uma dessas características como a mais importante, eu diria, seria concentrar-se e explorar os interesses das pessoas. É fácil a gente concluir. O marido quer a casa na praia, a esposa também. O acionista quer comprar a parte do outro por R$500 mil ou vender por 800. Isso é fácil. O difícil é a gente saber por que ele quer comprar por 500 mil e vender por 800. Ou por que ele quer essa casa na praia. E aqui a gente perde de negociar e de avançar, quando a gente não faz essa pergunta, que é básica. Se eu descubro por que ele quer a casa na praia, o meu cliente pode dizer, porque eu passei a minha infância na praia e queria proporcionar aos meus filhos uma casa na praia. Entendi. E a esposa pode responder, porque eu sou profissional liberal e eu tenho medo de não ter recursos suficientes na minha velhice. Eu tenho dois interesses bem diferentes. E eu poderia, então, usar a imaginação para propor. Nos próximos 15 anos, a casa na praia fica com o marido. E depois de 15 anos, essa casa na praia vai ser de propriedade da esposa. Ele usa a vontade em 15 anos com a sua família e depois de 15 anos vai para ela garantir a sua velhice, que é o seu principal interesse. Então, essas perguntas básicas são essenciais para a gente explorar os interesses que estão por trás das posições das partes. E se a gente consegue idealizar uma opção de mútuo benefício, isso não é a frase minha, é a frase dessa turma de Harvard, bem, aí a gente tem uma enorme possibilidade de fechar esse acordo. O que a gente quer numa negociação é escutar da parte contrária, sim, gostei da proposta. Então, o bom negociador tenta se colocar no lado dos demais envolvidos e ver o que seria música para os para os ouvidos deles. Vamos desenvolver opções, vamos fazer um cronograma para ver se essa negociação vai ser mais rápida ou vai ser mais devagar, e vamos decidir hoje de tarde, amanhã de manhã, semana que vem. Vamos amadurecer essas opções, vamos estudá-las. Sempre adotando critérios mais objetivos, que não dependam apenas da minha exclusiva vontade. Eu quero assim. Não, eu quero assim, porque nesta visão eu vou gerar maior valor para nós, para mim. O direito diz assim, a nossa família historicamente interpreta assado, o direito empresarial tem esse critério que é melhor para proteger a saúde da empresa. Nós vamos usar parâmetros externos, que não apenas a nossa vontade para legitimar essa proposta. E vamos ceder ante princípios, e não ante pressão. Quem cede ante pressão incentiva nova pressão, novas ameaças, etc., no curso de uma negociação. Então, eu coloquei aqui alguns dos pressupostos da chamada Escola do Projeto de Negociação de Harvard. E aqui a gente vai avançar. Peguei 3 citações. Então, fazendo uma rápida reflexão sobre frases que se encontram nos livros de negociação de Harvard, ok? Quando eu me formei, lembrando, eu era o primeiro advogado da família. Primeiro colega que gostava de estudar direito dentro da família. No meu escritório, tinha colegas mais experientes, mas especializados em processo civil. Eles sabiam muito de processo civil e eu não sabia nada de processo civil. Mas o processo civil gerava audiências de conciliação, gerava audiências de instrução, e ali eu visualizei, talvez, uma oportunidade de se desenvolver uma técnica diferente de negociação para resolver aqueles conflitos. Vejam se vocês não concordam com esses 3 parágrafos. 1, culpar o outro é o mais fácil. Por que não deu acordo naquele processo? Porque a parte contrária é muito chata, é insuportável. Porque o cliente da parte contrária é intragável. Culpar o outro é muito fácil. E isso é um viés que o nosso cliente muitas vezes tem, e a gente vai ter que dialogar bastante com o cliente para tentar ultrapassar ou suavizar. Ponto 2. A gente no direito ainda é um pouco refratário a usar técnicas que não nasceram do direito, como o brainstorming. Aí eu pergunto para vocês, participar de reuniões em que tenha um estagiário que em geral é mais jovem, um sócio sênior que em geral é mais velho, e uma pessoa de meia idade, ou uma pessoa que tem 5, 10 anos de advocacia, na minha visão é bastante rico, porque as opiniões que virão serão bem diferentes em cima daquele caso. E escutar outras pessoas que têm formação diferente, como administradores para os litígios de direito empresarial,
como a turma da PSI, das ciências da saúde no direito de família, pode vir opiniões que a gente nunca tinha imaginado. Então, a técnica do brainstorming, ela é muito importante dentro das áreas tradicionais do direito. E o terceiro viés. A gente costuma presumir que o colorado tem uma visão diferente do gremista, que o bolsonarista tem uma visão diferente do lulista, que o réu tem uma divisão bem diferente da vida do autor. Ok, é verdade, no processo eles estão defendendo posições diferentes. Mas quando a gente não presta apenas atenção nas posições e medita em cima dos interesses que eles têm, a gente observa uma zona de possível acordo, uma zona comum de interesses, na maioria dos casos. E quando eu não identifico, eu costumo dizer para meus colegas de escritório, eu não fui suficientemente criativo, não fui suficientemente inteligente para conseguir visualizar onde esses dois poderiam ter um núcleo comum para a gente construir a solução. E aí, eu chego nesse slide de conteúdo, talvez seja o último de conteúdo, depois eu vou ter umas surpresas para vocês, como o sorteio de alguns livros que eu tenho aqui na minha mesa, dentre outros. E nesse slide de conteúdo, eu coloco 3, 6, 10 ideias, mais ou menos. Como eu disse, eu gosto de ideias simples e que a gente possa executar hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã. Adoro também aquelas outras ideias de mais longo prazo, mas aí não dentro da negociação. No que toca a negociação, para mim, tem que ser imediato. Agora, quando eu penso em estudar um pouco de gestão de carreira, que é algo que eu gosto bastante, inclusive lá no Telegram eu tenho uma conta meio secreta, que é gestão de pessoas e carreira. Adoro estudar gestão de pessoas. Marketing, gosto de ler textos nos jornais. Aí, ok, eu tenho planos de médio e longo prazo. Mas, de negociação, para mim, a ideia tem que ser imediata. Então, vamos lá. Como começar uma negociação? WhatsApp, notificação, ligação telefônica. Às vezes, a gente localiza um amigo comum. Poxa, eu sei que o advogado da parte contrária é super amigo daquele meu colega de faculdade. Ligo para o meu colega de faculdade. Ô, Marcelo, ô, Gustavo. Cara, me aproxima do advogado da parte contrária e vê se ele tem interesse. Escuta ele. Se seria possível a gente avançar numa negociação naquele caso. Então, a gente tem que pensar como começar essa negociação. Quais são os casos aqui do escritório que a gente pode usar como protótipo, um caso, para a gente ter uma experiência diferente. Esse caso. Vamos estudar quem são os participantes, quem é que conhece esse advogado da parte contrária, quem é o cliente dele, qual é o perfil dele, o que ele valoriza, o que ele não se interessa. Mapeei os envolvidos. Em qual ambiente a gente vai negociar? Um ambiente que eu não gosto, sala de audiências do judiciário. Eu não gosto de negociar em sala de audiência. Tento, às vezes, mas é difícil. A juíza marca 6 audiências na mesma tarde. A parte se sente oprimida dentro do foro. A empresa manda um representante legal que, na verdade, não tem poderes para fazer transação. Não gosto de sala de audiências. Escritório de advogados, ok, estou acostumado. Às vezes a gente vai para dentro da empresa, às vezes a gente vai para dentro da casa do cliente. Tem que ser um ambiente que todo mundo se sinta confortável para negociar. Daniel Shapiro, um autor típico de negociação, ele diz assim, tente identificar conexões transversais. Como assim? Aí ele fala um episódio de Nelson Mandela, que é um ídolo para muitos de nós, quando se discutiu o final do apartheid. Então, o grupo do Nelson Mandela e o grupo da situação, digamos assim, era o Ministério da Defesa, encontrou um episódio de pescaria conjunta. E, ao final desse episódio de pescaria, está narrado no livro do Shapiro, muitas das pessoas que participaram dessa pescaria conjunta e identificaram a pescaria porque todos gostavam de pescar, falavam assim, como foi importante essa pescaria para ver como nós temos também alguns interesses comuns, que era o hobby de pescar. Então, conexões transversais seriam aspectos da vida que os envolvidos gostam. Uma conexão transversal
que, em geral, no dia de família a gente observa? Os filhos. Então, se eu tenho um processo que envolve divórcio, partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia para o ex-marido ou para a ex-esposa e para os filhos, eu acho muito difícil que o ex-marido ou a ex-esposa diga: eu não gosto dos meus filhos. Nós temos ali uma conexão transversal muito forte. Todos querem o bem dos filhos. Ali talvez seja uma boa semente para começar esse acordo. Ou os sócios que estão se retirando da empresa. Em geral, eles amam a empresa. A gente fundou essa empresa no momento da nossa vida. Ela deu super certo. Ela está ativa há 20 anos. Foi até uma empresa familiar, ou uma empresa que hoje é maior. A gente não quer quebrar essa empresa. A gente quer que ela siga. Isso é uma conexão forte que eles têm. O Chris Voss, que é outro autor de negociação, fala da técnica do espelhamento. Seria, na verdade, agir de acordo com os valores da parte contrária, digamos assim. Ele usa uma metáfora. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então, por exemplo, eu faço essa expressão. Em geral, a geração dos meus avós, que eu saiba, não gostava de que os parentes se alimentassem na janta ou no almoço de boné. Se tirava o chapéu para se alimentar, até hoje. Algumas famílias não gostam de se alimentar vendo TV, outras gostam de jantar vendo TV. O que eu quero dizer com esses exemplos? A gente tem que saber quem é a outra parte. E se a parte contrária gosta de uma linguagem mais formal, senhora, senhora, vamos usar o senhor, a senhora. Se a parte contrária não gosta de usar o tu, que o gaúcho usa muito, tu, tchê, não vamos usar tu e tchê, que a parte contrária pode até se ofender. A gente vai espelhar o comportamento dela. O Bruce Patton fala de sistema de contribuição. Isso é uma reunião que a gente faz com o nosso cliente, para demovê-lo da ideia que todos os problemas da vida dele têm por causa a ex-mulher, o ex-marido, o ex-sócio, o ex-funcionário, o ex-vizinho, as pessoas com as quais ele não gosta. Sistema de contribuição, o título é esse, porque a gente provocaria no nosso cliente uma reflexão, como é que ele também deu causa a esse problema. E ele começa a se dar conta que aquele problema não surgiu apenas pela visão de outra pessoa. Ele também deu causa, por isso é um sistema de contribuição. E aí fica mais fácil depois, para fazer o sistema de contribuição, de resolver o conflito. Resolver o conflito não é um problema da parte contrária, é um problema nosso, fundamentalmente, em conjunto com a parte contrária. O Jeff Weiss fala de intervalo proposital. Eu digo, quantas mortes no trânsito não seriam evitadas se as pessoas tivessem parado de discutir um pouco e ido para sua casa tomar um suco de laranja, um suco de limão. Intervalo proposital por várias razões. Às vezes, a gente escuta uma proposta, muitas vezes, e a gente não tem a menor ideia de saber se essa proposta é boa ou não, porque a gente tem que estudar. Pô, ele está me oferecendo 5% das ações da empresa, de uma startup. Mas eu não sei se esse 5% é bom ou ruim, é suficiente ou não, pelo dano que ele me gerou, não cumprindo aquele contrato. Eu preciso dar uma analisada. Preciso fazer um intervalo, que pode ser de um mês, de uma semana, de um dia. Ou, às vezes, eu estou muito nervoso. Estou notando que o meu cliente está nervoso, ele só está escutando o que ele não gostaria na reunião. Talvez, naquele momento, essa reunião tenha que ser parada, o intervalo. Então, tem muitas funções de um intervalo proposital, expressão do Jeff Weiss. Roger Fisher diz, a gente, quando está num conflito, a gente não preferia não estar dentro dele, a gente preferia estar no cinema, eu gosto de cinema, né? Vocês também, a gente preferia estar fazendo esporte. E aí, meus amigos, essa é outra razão pela qual eu comecei a gostar de negociação. Por quê? Vi na negociação uma oportunidade de construir algo positivo. Aqui no meu escritório, onde eu estou hoje, assim como vocês, quando estão no escritório de vocês, quem é que vem nos visitar, pessoal? Quem vem nos visitar, o cliente, a empresa, está com um problema na vida. Se ela não tivesse com esse problema, ela estaria caminhando na rua, estaria tomando um cálice de vinho, estaria com os amigos, fazendo algo que essa pessoa gosta. A pessoa que vem no escritório de advocacia não vem para cá para nos convidar para ir para Paris, para convidar para ir no cinema, ir num bom restaurante. Não é isso que o nosso cliente faz. Ele vem aqui trazer uma situação delicada da vida dele que merece uma solução. Então, a gente acaba, muitas vezes, vivendo o problema do cliente em conjunto. Acho que ninguém fica feliz quando o cliente perde um processo. A gente fica sem dormir. A gente acorda às 5 da manhã pensando o que poderia ter feito de melhor.
qual era a melhor solução para aquele caso. A gente acaba se envolvendo nesse ponto. E quando a gente participa de uma negociação, a gente está dentro do conflito, é verdade, mas a gente é muito mais protagonista dentro de uma negociação. Então, diz o Roger Fischer, se a gente foca no presente e não pensa tanto naquele episódio ruim que gerou o conflito, que é o passado, a gente amplia a chance de buscar a solução. Então, na verdade, é focar no presente e no futuro. Como é que as coisas vão ficar depois desse acordo? E é essencial, na minha visão, suspender o processo durante a negociação. Senão vira um jogo de pôquer. Vai surgir a sentença no meio da negociação. Se ela é boa para mim, o meu cliente vai querer sair fora da negociação. Se ela é boa para outra parte, a parte contrária vai sair fora da negociação. Mas tem que ser combinado. Vamos suspender o processo por 10 dias, 30 dias, 60 dias? Isso vai ser combinado com as outras pessoas envolvidas. E eu gosto muito de acordos parciais. Se eu não tenho como resolver a partilha de bens, porque o casal quer arbitrar quanto vale essa casa na praia, a fazenda, vamos resolver a guarda do filho, que já está maduro, já está andando essa questão. Ou vamos resolver a pensão alimentícia do bebê. Vamos ver se não tem alguma área do conflito madura para resolução. De novo, o exemplo da disputa societária. Quem é que vai administrar essa pizzaria enquanto a gente discute em que condições o sócio sai? Quem é que vai administrar essa farmácia? Quem é que vai usufruir na casa da praia do verão? Esses acordos parciais, para mim, são fundamentais, porque eles mostram para as pessoas que aquela ideia que elas tinham, que nenhum acordo é possível, na verdade, sim, os acordos eram possíveis, tanto que a gente fez um acordo parcial, e a gente está mais próximo do acordo global, que é o nosso grande objetivo. Então, dicas práticas que eu dou para os meus colegas, quando entram aqui no escritório, e para os meus amigos nas jantas, nos almoços, sala de aula, nos pós-graduação, poxa, às vezes a gente tem essas dicas que são singelas, gratuitas, estão ao nosso alcance, e a gente pode avançar. Eu poderia dar outras dicas aqui, mas a gente não tem esse tempo. Por exemplo, tem um artigo secreto do Código de Processo Civil, os senhores devem lembrar o número, eu não lembro o exato número, que diz: se tiver acordo antes da sentença, as partes ficam dispensadas de pagar as custas processuais remanescentes. Isso, para mim, é um belo incentivo. Vamos fazer o acordo antes da sentença e a gente já tem uma economia na lei. Aquelas custas judiciais, que em alguns tribunais da federação é 0,5% do valor da causa, em outros tribunais da federação é 1% do valor da causa, e tem causas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, que ficam caras as custas. Isso é um belo incentivo de economia. Então, como eu digo assim, estudar negociação é algo que gera aplicação imediata, com chance muito, muito alta de ter resultados favoráveis para o cliente. Agora, é evidente, de cada 10 negociações que a gente abre, a gente não tem a perspectiva de fazer 10 acordos no final. Isso é impossível. Agora, costumo dizer que no meu escritório, se de cada 10 negociações que eu começo, eu consigo fazer em 2, 3 meses 3, 4, 5 acordos, ou seja, 30% a 50%, na minha visão, eu já estou muito satisfeito, porque é 50% dos casos resolvidos rapidamente. Cliente feliz pela resolução do seu problema. E o tempo meu salvo, voltando para o início da nossa aula, do nosso webinar. Eu quero mais tempo, eu quero ter mais energia para ter os meus hobbies, para encontrar meus amigos, para ir no Grenal, desculpem os colorados, e ver o belo gol do Soares com os meus filhos, etc. Então, gosto muito da pauta da negociação. Como falei para vocês, tive que selecionar aqui 8 livros para que os senhores queiram, possam ampliar os seus estudos. Me parece que o mais famoso é Como Chegar ao Sim, que é uma linguagem muito acessível e um preço do livro aqui nos sites jurídicos, nos sites de compra de livros bem acessível, 30, 40 reais. É um livro que foi escrito por pessoas que assessoravam a Casa Branca, professores de Harvard, ou seja, pessoas muito qualificadas. Roger Fischer, William Ury, Bruce Patton. Uma obra mais técnica, no sentido de teoria, é essa do espanhol Josep Regla, A Arte da Mediação. Depois tem Supere ou Não. Tem uma obra muito prática, que é esse do Harvard Business Review, Negociações Eficazes, Conversas Difíceis, Negociando o Inegociável, do Shapiro.
como chegar ao sim com você mesmo, que às vezes é um desafio. Diz o William Ury, se a gente não está bem conosco, dificilmente a gente vai ficar bem com a parte contrária, com a nossa família, com os nossos acionistas, sócios, com os nossos vizinhos. Como chegar ao sim com você mesmo. E a obra do Peter Sander, ela é mais para administradores, mas nos ajuda bastante no direito também, que é tudo que você precisa saber sobre negociação, uma obra maiorzinha. É legal. É um curso de negociação para os administradores. Então, 8 dicas de leitura. Caminhando para o nosso quase encerramento, nós vamos fazer o seguinte. Tem esses 2 livros que eu tenho aqui no meu escritório. O Direito Civil pelo STJ e o Direito dos Contratos. Vou fazer esse sorteio rapidamente com vocês e depois vou mostrar um curso muito legal que, junto com as colegas, a Mariana Passos, a Vitória Peixoto, sócias da minha empresa educacional, que é o Medra Hub. A gente ama educação, a gente acredita que a educação transforma o mundo, então a gente gosta muito de desenvolver projetos educativos. E a gente criou um curso de negociação com a participação especial do professor Felipe Giacomoli, com a Laura Albuquerque, querida, que eu vi aqui no chat, com a Luciana Trindade, que é mediadora em Portugal, com o Ederson Porto, professor da URGS de Tributário, uma série de colegas que gentilmente nos ajudaram também nesse projeto, eu vou revelar no próximo slide. Mas antes disso, o que eu queria que vocês fizessem? Vocês já estão vendo aí. Ó, a Brenda Moura aí, querida amiga do norte do Brasil. Os requisitos seguir o canal do YouTube, o que vocês estão assistindo a live, no chat agora da live, colocar um número de 1 a 20, e eu vou revelar o número que eu escolhi, e aí vocês me mandam pelo Instagram o endereço com CEP, para que eu possa combinar a entrega do livro. Vocês escolhem ou Direito Civil pela STJ, está na minha mão aqui, Direito Civil pela STJ, ou Direito dos Contratos, temas atuais. E aí a gente combina, ou eu mando pelo correio, vocês me visitam no escritório, e a gente toma um café aqui. Enquanto os colegas estão colocando, ó, a Laís Crivellaro, o Vitalínio Guedes, a Laura Buquerque, a Lisandra Demarque, está todo mundo botando ali. Eu já aproveito para divulgar em primeira mão um curso que agora, 9 horas, foram abertas as inscrições. É pela plataforma Hotmart. E eu pediria, se a Mariana e se a Vitória estiverem com a gente aí no YouTube, depois elas coloquem no chat o link que está ali no slide. Lembrando que esse material que eu apresentei hoje, ele está disponível para todo mundo. Aí eu peço também para a Vitória e para a Mariana me ajudar ali no chat do YouTube explicando como é que o pessoal acessa esse material de uma maneira mais tranquila. Então, lá na página do Hotmart, já foram subidas 18 horas de aula gravadas, mais alguns bônus que estão lá descritos. E a gente pensou que o nosso objetivo sempre é oferecer resultados, que vocês possam utilizar as técnicas de negociação de uma maneira imediata nos escritórios em que trabalham. Então, uma mentoria, um encontro mensal com a nossa equipe por 6 meses, comigo, com a professora Vitória, com a professora Mariana, para os 30 primeiros inscritos, 1 hora de mentoria por mês durante 6 meses. Há conteúdo exclusivo e relevante de negociação, bastante material de estudo complementar que nós separamos, um grupo exclusivo de WhatsApp, e imaginamos, através do Hotmart, essas inscrições, que para os participantes do nosso webinar tem um cupom menos 1.000, está ali no quadro, de sorte que o valor cheio do curso, sobre o valor cheio do curso, que é os 2.328, que no Hotmart pode ser parcelado em aproximadamente 10 vezes sem juros, 10 ou 12 vezes até sem juros. Então, ao desconto, inserindo o cupom, e aí o valor do curso fica por em torno de R$ 132 por mês, vezes 10, os 1.328. Com acesso durante 12 meses ao conteúdo do curso, a gente ainda vai criar material complementar ao longo dos próximos meses para abastecer ainda mais, e uma garantia que a gente imaginou de 30 dias, de sorte que a pessoa que não curtir o conteúdo do curso pode, em 30 dias, postular a devolução integral do valor. Então, a gente vem pensando esse curso
desde o final do ano passado, idealizando esse curso. Ao longo dos primeiros meses deste ano, a gente criou o conteúdo, a gente gravou, convidou especialistas de outras áreas, que não apenas do direito civil, para dar ideias de aplicação de negociação com base no que existe hoje nos escritórios brasileiros. E o curso, então, hoje, oficialmente, neste momento, agora, está sendo aberto, com inscrições até o próximo domingo. Então, é 7 dias de inscrições, e depois a gente vai se concentrar exclusivamente no grupo que vai ser formado, um grupo que vai propiciar também muito networking. Colegas, então eu vou revelar o número que eu imaginei, está aqui no meu papel, que eu escrevi antes. Tomara que muitos tenham acertado. Vocês têm que avisar quem colocou o número, não sei se dá para ver, 4. 4. Eu tinha pensado no número 4. Os colorados vão dizer que é por causa do Kahneman. Não, mas o Kahneman foi até expulso ontem, não é por causa do Kahneman. Mas, então, o número 4. Tomara que alguém tenha colocado o número 4, preciso saber. E, se ninguém colocou o número 4, tem que se apresentar. Estou vendo aqui Fernanda Macedo. Estou vendo aqui também Laís Crivellaro. Laís Crivellaro, não sei se mais alguém botou o número 4. E eu tinha botado do lado o número 14. Então, também, se alguém botou o número 14, também peço que me mande uma mensagem pelo Instagram depois, número 14, para a gente combinar a entrega desses livros. E eu fico à disposição, pessoal, junto com vocês ali no chat do YouTube, para responder alguma pergunta que tenha surgido no curso desse nosso encontro. Estou vendo aqui o Dr. Eduardo Van Millen, que eu presumo seja irmão do Dr. Ricardo, querido amigo. Ricardo, a doutora Suíra. Estou vendo Herman Advocacia, presumo que seja a gloriosa doutora Suzy Herman. Então, tem muita gente legal aqui, a Fernanda Macedo, a Maria Angélica Rodrigues, a Cláudia Lousada, querida amiga, a Brenda Moura, que diz que já tem todos os livros, os 4. Bem, então, vamos ter que escrever outro, Brenda. Minha amiga Brenda, de Roraima, né, Brenda? Acertei? Roraima? Acho que sim. A Débora Dias, a Caroline Cunha, Valdirene Ribeiro, Luíse. Vamos ver a Márcia Pita, querida amiga de Porto Alegre. Nívia Silva, Gabriela Tedesco, que era da PUC. Lisandra Demarque, que era do IPA. A Úrsula, da PUC também, muito querida. Então, pessoal, dúvidas aqui no chat, alguma curiosidade que vocês tenham, alguma ponderação? Agradeço. A Lisiane Zanata, está aí, falei dela no Pacto Antinupcial. Queridos amigos, questões. Agradeço o Mauro Baco, querido amigo de São Paulo. Diz ele, genial. Um ensino que nos leva além das letras. Gentileza, doutor Mauro Baco. Gentileza, doutor Regis Noronha. Milton Ferreira de Mello. Mariana Passos. Magnólia Maria. E todos os amigos. Diz a doutora Lisandra. Que legal. É uma alegria reencontrar vocês todos aqui. Então, vou aqui no chat mandar uma mensagem também. Muito obrigado, turma. Espero tenha sido útil. Olha, minha amiga Úrsula, que a gente só se vê agora no Instagram, pelo menos no Instagram. Também gostei muito de reencontrar. A Nívia, também querida. O Giacomoli, muito querido. Laura, de Chapecó, grande abraço também. Fico aberto mais alguns minutinhos para trocar alguma ideia com vocês, caso tenham dúvidas e questões, queiram compartilhar conosco algumas impressões, por favor, podem colocar no chat. A Débora Dias, eu concordo, ela diz assim, o sistema multiportas é também uma forma de negociação. O que o senhor diz isso? Eu acho o seguinte, deixa eu voltar aqui para o meu chat.
Uma das primeiras dúvidas que a gente tem, eu estava até falando hoje com a Mariana e com a Vitória, nós estávamos preparando o material, revisando o material, é qual porta escolher. Então, a nossa amiga aqui, Débora Dias, diz, quando chega o cliente na mesa, a gente tem que, junto com ele, numa primeira reunião, na segunda, terceira, depois que a gente compreendeu o conflito, verificar quais são as alternativas que ele tem. A alternativa da negociação é uma das portas. Não é a melhor necessariamente. Eu costumo dizer, hoje eu não tive condições de botar todo o conteúdo no slide, mas se a parte contrária é, entre aspas, teimosa e não quer negociar, está fechada a porta da negociação. Vamos para o litígio do processo civil, vamos para arbitragem, vamos pensar em mediação, enfim, existem muitas portas que são colocadas à disposição das pessoas. A negociação é uma delas, que, na minha visão, por ser barata, mais rápida e início imediato, se as partes querem a negociação, ela é muito útil. Agora, quando as partes não querem, quando as partes já tentaram e estão cansadas de negociar, o cliente chegou no nosso escritório esgotado, está há 1 ano negociando, não vai a lugar nenhum, e ele quer protocolar uma petição inicial. Ok, aí é outra porta que se abre. Então, eu gosto muito do sistema multiportas. E concordo com o Vitalínio, né? Que bom ver advogados plantando essa semente da negociação. Concordo. E diz a Herman, qual o maior desafio para um profissional na negociação? Querida amiga Suzy Herman, o principal desafio, na minha visão, ainda é sensibilizar os demais participantes, às vezes até o nosso cliente, de que negociar naquele caso concreto vale a pena. Então, teriam 2 desafios. O primeiro é diagnosticar que, naquele caso, a negociação vale a pena. E, depois, sensibilizar os demais, que não adianta nada a gente acreditar que a negociação vale a pena e quem deveria participar dela entender que não. Esse é um primeiro desafio fundamental. Em outros vídeos, em outros ambientes, eu mostro algumas plataformas de negociação. O João Silveiro, que estava aí conosco, tem uma plataforma chamada I Agree, que aproxima empresas de consumidores. I Agree. É uma plataforma legal, online de negociação. E ele tenta convencer o seu público de que investir na negociação pode ser mais econômico com os métodos online de resolução de negociações. Então, fico feliz que a nossa amiga Débora aqui é de Salvador da Bahia e com a pergunta da querida colega Giacomoli. Sim, Gabriela Kless, minha amiga querida do tempo da graduação, já está aberto o carrinho pelo link que as colegas colocaram ali, a Mariana e a Victória, e vão colocar de novo. Obrigado, Caroline Cunha. Baita aula, professor. Obrigado. Queridos amigos. Jéssica Munhoz, de Itaqui. Eu conheci uma Jéssica Munhoz de Itaqui. Pela foto, creio que seja. Nossa amiga de Itaqui. E a Jéssica Munhoz, de Jaguarão. Não troquei fronteira. Jéssica Munhoz, Jaguarão. Acertei, Jéssica. O meu colega hoje fez uma audiência em Jaguarão. Eu estou em Porto Alegre. Ele está lá. E o Vitalínio está em Santa Maria. Meu amigo Vitalínio. Quarta-feira estarei na OAB de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, junto com a professora Vitória Peixoto e a Mariana Passos. Elas vão palestrar mais de tarde, 5h30, se não me engano, e eu mais de noite, num evento dos jovens advogados de Santa Maria. E depois vamos bater papo aí em Santa Maria. Está convidado todo mundo da região de Santa Maria. E o João Silveiro está aí, ó. Obrigado pela referência, professor. Vale a pena visitar o site do professor João Paulo Silveiro, a empresa dele, né? I Agree. Põe aí, João, no chat o nome da tua empresa, por favor, que é bem legal esse teu projeto, vale a pena divulgar para o pessoal. Muy bien. E fico aqui à disposição. Mais 1 minuto e a gente encerra, ok? Então, Luíse, de onde a senhora é? Adorei a aula e eu adorei conhecer vocês. A Fernanda Macedo, suspeito, né? Seja minha amiga professora, que estudou na PUC. Acertei, Fernanda Macedo.
Que legal, o Vitalino está lá, com a parceria da Modera e da Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas. Quanto mais agregar nesses eventos, eu digo, mais legal é. Tem um colega de Pelotas, o professor Cacá, Carlos Lamas, que quando faz os eventos, ele chama o Instituto Brasileiro de Direito de Família, chama uma universidade, chama a OAB, ele vai agregando as organizações e isso enriquece demais com a experiência de todo mundo. Então, parabéns, Vitalino, gostei muito dessa ideia de agregar outras instituições para aproveitar ao máximo essa parceria. Grande Neves, suspeito seja o André Neves, amigo do Felipe Giacomoli. Saudade aí do amigo. E a Louise, de Pará, que legal. Estou com orientandos no pós-graduação online PUC-UOL do Pará. Bem legal, a Louise Faguri. Infelizmente, os colegas, diz o André Neves, ainda não compreenderam que o processo, alguns processos, é verdade, né, poderiam ser resolvidos de outra forma. E a gente consegue resolver. A gente salva o nosso tempo para fazer tanta coisa. É verdade. Eu demorei até uns anos para me dar conta, né? Fiz mestrado em processo civil, e ainda é necessário, claro que é necessário litigar, é necessário. Mas se uma parte dos conflitos a gente já consegue resolver para negociação, para quem insistir apenas na via do processo, vamos buscar outras portas, complementares e não excludentes. Ok. Consulto aí os meus amigos. Tudo certo, podemos encerrar por aqui, diz a Lisandra. No TJRS, eles são facilmente identificados. A Lisandra tem experiência de dentro dos gabinetes. Ela trabalha no Tribunal de Justiça. A desembargadora com quem trabalho costuma marcar audiência em segundo grau, mas o apego a teses e a vontade de ganhar o processo não permite. Eu digo aqui no escritório, a nossa função primordial não é convencer o juiz que a gente tem razão. Isso é importante, óbvio, mas a nossa função número 1 é resolver o conflito do cliente. Pela via da negociação, se der. Se não der, sim, vamos convencer o juiz. Vamos lutar muito para convencer o juiz que nosso cliente tem razão. É importante, mas não é a principal foco. Então, meus queridos amigos, de coração, foi uma alegria estar com vocês. Fiquem atentos ali pela conta do Instagram, pelo canal do YouTube, que volta e meia eu crio, os colegas, amigos criam, a Laura Albuquerque, o Felipe Giacomoli que estão aí, muita gente já criou conteúdo legal no canal do YouTube e eles gentilmente usam o tempo deles, assim como muitos outros colegas, para oferecer conteúdo gratuito, atualizado, de qualidade, para a gente seguir a nossa vida profissional, harmonizando sempre com os nossos interesses da vida pessoal. Um dos melhores TCCs que eu li de pós-graduação nos últimos tempos foi o da Lisiane Zanata, que está ali. Escreveu sobre pacto antenupcial. Excelente TCC. Então, muito obrigado a todos. A gente segue em contato e vamos ter ainda muitas oportunidades presenciais e online para nos reencontrarmos. Grande abraço, turma. Vou encerrar aqui a transmissão.